Vamos lá, então, dando continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Candidato, vamos trabalhar agora com o Conselho Tutelar. A importância desse instituto do Conselho Tutelar, inclusive trabalhando o Conselho Tutelar no ECA e na própria Constituição Federal, nós temos artigos importantes, né, para embasar esse órgão tão importante, o Conselho Tutelar. Perfeito? Primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção antes de a gente começar já os detalhes da lei. Candidato, o horário de funcionamento do Conselho Tutelar não é o ECA que vai impor o horário de funcionamento lá no município, aqui nas regiões administrativas do Distrito Federal, perfeito? Isso aí, a lei do local pode colocar o horário de funcionamento. De preferência que a gente tenha sempre um conselheiro no plantão, 24 horas, para o atendimento de criança ou adolescente, perfeito? E eu quero chamar a sua atenção, porque o Conselho Tutelar, em 2012, né, já tem um tempinho, a Lei 12.696 alterou a parte do Conselho Tutelar no ECA. Várias observações sobre o Conselho Tutelar. Então, isso vem caindo bastante em prova justamente porque houve essa alteração. E uma alteração muito importante foi o seguinte, a lei dizendo que em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, terá no mínimo um conselho tutelar. No mínimo um. Então, cuidado, candidato, se você estiver fazendo uma prova, aparecer uma questão assim, determinada região administrativa do Distrito Federal, ou determinado município, você está fazendo um concurso aí no estado, determinado município, tá? Poderá ter 3 conselhos, poderá, no mínimo um, tá? Tudo vai depender da quantidade de criança e da quantidade de adolescente, perfeito? Então, cada região administrativa do DF e cada município terá no mínimo um conselho tutelar, perfeito? Então, vamos entender a importância desse conselho tutelar, o reflexo do conselho tutelar na sociedade. Lá atrás, você já viu algo muito importante, que o conselho tutelar pode aplicar medidas protetivas. Olha o cuidado. A criança, ela se encontra em situação de risco. O artigo 98 do ECA coloca para a gente quando é que uma criança ou uma adolescente estará em situação de risco. Por ação ou omissão, né, dos pais ou responsáveis, por ação ou omissão do Estado ou pela conduta deste menor. Neste caso, é possível a aplicação de uma medida protetiva. E lembre-se que nós gravamos aqui no Gran Curso Online para você um mnemônico, eu deixei um mnemônico para você gravar com facilidade as medidas protetivas, que foi o MIA, com 3 Is, né? MIA RECO. Lembra disso? Agora veja o seguinte, o Conselho Tutelar não pode aplicar todas as medidas protetivas. Ele não aplica aquelas que demandam o contraditório e a ampla defesa. Então, cuidado. Vamos agora para o seu material começar a entender o Conselho Tutelar. Então, candidato, primeira observação importante, leitura obrigatória mesmo. A galera que está estudando, que está comprometida e pensando em concurso da Secretaria de Educação. Muito cuidado aqui do artigo 131 ao 140, que vai tratar aí do Conselho Tutelar. Então, primeiro ponto importante que eu quero deixar aí registrado para você, qual é o conceito do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é órgão, o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. E não jurisdicional. Muito cuidado com essa informação. Vamos lá. Veja, candidato, ó, órgão não jurisdicional. Então, vamos entender. Deste lado, vamos entender esse conceito. Coloque seu material aí de lado para você entender e vamos aqui. Quando a lei diz, pessoal, vamos tirar o que está atrás, escondido aí na lei para você, que a lei já traz o conceito do Conselho Tutelar. O próprio ECA diz, é órgão autônomo, né, permanente e não jurisdicional. Candidato, eu quero chamar a sua atenção. Quando diz é órgão, muito cuidado.
porque aí você pode utilizar o direito administrativo e ter algum probleminha aqui na prova de ECA. Turma, o Conselho Tutelar, ele não está subordinado ao Poder Judiciário, ele não está subordinado ao membro do Ministério Público, ao MP, ao MP, ao órgão do Ministério Público, não está subordinado ao Poder Judiciário. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Ele está vinculado ao Poder Executivo do local, perfeito? Então, na sua prova, Conselho Tutelar não está subordinado, ele está vinculado ao Poder Executivo do local. Tanto é, candidato, que com a alteração que ocorreu em 2012, você fazendo a leitura da letra da lei, você vai encontrar que o Conselho Tutelar, ele integra a administração pública, perfeito? Então, muito cuidado em prova. Qual é o objetivo do Conselho Tutelar? Vamos lá, no seu material agora. O objetivo do Conselho Tutelar é justamente zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Dos direitos da criança e do adolescente. Principalmente, candidato, aqueles direitos lá do artigo 7º ao 69. Eu não estou dizendo que são só esses, mas principalmente aqui. Por que principalmente aqui, professora? Porque é aqui que você encontra os direitos fundamentais, perfeito? Do artigo 7º ao 69 do ECA. Então, o Conselho Tutelar está aí para isso, para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Qual é a natureza jurídica do Conselho Tutelar? Olha a importância. O Conselho Tutelar é um órgão, ele é um órgão colegiado. Ele é um órgão colegiado. As decisões do Conselho Tutelar são tomadas pelo colegiado. Por que, professora, colegiado? Nós vamos ver que o Conselho Tutelar será composto por 5 membros, ou seja, são 5 conselheiros em cada Conselho Tutelar. Por isso que a natureza jurídica do Conselho Tutelar é de órgão colegiado. As decisões são tomadas pelos seus 5 membros, perfeito? Uma informação importante, lembre que eu falei lá atrás que o Conselho Tutelar, por ele ser um órgão permanente, autônomo, ele não está subordinado ao Ministério Público, ele não está subordinado ao Poder Judiciário, ele está vinculado ao Poder Executivo do local. Mas o Conselho Tutelar é fiscalizado pelo Ministério Público, principalmente em época de eleição, perfeito? Fiscalizado pelo Ministério Público, inclusive o MP dá treinamento para os conselheiros, perfeito? Candidato, o Conselho Tutelar, ele é regido pelo princípio da democracia participativa. Princípio da democracia participativa, sim. Veja, lembre-se que, inclusive, fazendo a leitura aqui do artigo 204 da Constituição Federal. Lembre-se que você vai votar para conselheiro. Tudo bem que o voto aí é facultativo, né? Mas você está justamente exercendo aí uma democracia participativa, tá claro? Então, esse órgão é regido pelo princípio da democracia participativa, certo? Eu coloquei aqui para você a leitura do 227 da Constituição Federal, do 204 e do próprio início aí do artigo 131 do ECA. Então, vamos lá. Ainda sobre o Conselho Tutelar. Composição do Conselho Tutelar. Como nós falamos agora, o Conselho Tutelar será composto por 5 membros. Ou seja, são 5 conselheiros em cada Conselho Tutelar. Professor, e se determinada região administrativa do Distrito Federal tiver mais de um conselho? São 5 membros em cada conselho, perfeito? Mandato dos conselheiros. Candidato, cuidado. O membro do Conselho Tutelar, eles serão eleitos, os membros serão eleitos, né, para um mandato de 4 anos. Membros do Conselho Tutelar serão eleitos pela comunidade do local para um mandato de 4 anos. Permitida a recondução. Permitida a recondução
por novo processo de escolha, né? Lógico, tem que ter um novo processo de escolha aqui. Então, ocorrerá eleição, perfeito? Para o membro do Conselho Tutelar, ficarão 4 anos, é permitida a recondução, tá? É permitida essa recondução por novo processo de escolha, seja eleito novamente. O processo de escolha dos conselheiros, a eleição é pela comunidade, o voto é facultativo, pode ser direto ou por colegiado eleitoral, formado por representantes da sociedade, né? Você que vai lá votar e para se tornar um conselheiro, nós vamos dizer, a pessoa pode se candidatar a conselheiro sem problema, ela tem que preencher alguns requisitos, tá claro? Sobre a fiscalização do Ministério Público. Candidato, e aqui eu quero chamar a sua atenção, muito cuidado com os requisitos que o ECA coloca. Aqui nós estamos falando quais são os requisitos exigidos pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para que uma pessoa torne-se um conselheiro. Além da eleição, além de ser eleito. Olha o cuidado. O candidato aqui, tá, ao Conselho Tutelar, ele tem que ter mais de 21 anos de idade, ele tem que residir no local, ele vai concorrer ao Conselho Tutelar de determinado município, tem que residir no local. Ele vai concorrer ao Conselho Tutelar aqui no Distrito Federal do Núcleo Bandeirante, ele tem que residir no local, perfeito? Então, ele tem que ter mais de 21 anos, residir no local e ele tem que ter idoneidade moral. Idoneidade moral. Esses 3 requisitos, nos termos do ECA, são requisitos, lógico, cumulativos. Agora, candidato, muito cuidado. Deixe seu material e vamos entender essa questão do requisito. De repente, você vai fazer prova e olha o cuidado aí. Veja o seguinte, o candidato ao Conselho Tutelar, ele preenche esses 3 requisitos, tá? Deixe seu material de lado aí. Preenche esses 3 requisitos, mas nada impede que a lei do local, tá? Que a lei do local que rege o Conselho Tutelar exija outros requisitos. A lei do local pode exigir que ele faça prova. Em 2015, Distrito Federal, nós tivemos aí eleição para o Conselho Tutelar, justamente tinha uma lei específica requerendo, né, outros requisitos, perfeito? E mais, candidato, precisa de prova, como é que é? A lei do local pode exigir prova? Pode. A lei do local pode exigir determinada formação, que ele seja formado em psicologia, que ele seja pedagogo, que ele seja... Pode exigir? A lei do local pode, perfeito? Nos termos do ECA, são esses 3 requisitos cumulativos, mas muito cuidado, porque senão você vai fazer prova nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes conhece outros requisitos exigidos pela lei e aí do seu estado, tá? E aí pode ficar aí agora, tá certo, tá errado? Fazendo prova de ECA são esses 3 requisitos. Mas lembrando que a lei estadual pode requerer outros requisitos, tudo bem? Então vamos aqui, dando continuidade. E a remuneração? Conselheiro recebe? Candidato, cuidado. Antes a gente dizia que o conselheiro era considerado um agente honorífico, tá? Mas a coisa mudou, justamente com a alteração que teve em 2012, a remuneração dos conselheiros, a doutrina diz que agora ela é obrigatória. Ela não é fixada nacionalmente, não. A remuneração dos conselheiros não será fixada nacionalmente. Isso quer dizer que o conselheiro que atua no Distrito Federal não ganha, tá, o mesmo valor do conselheiro, por exemplo, que atua em Goiânia, que atua no Pará, na Bahia. Nós temos diferenças aí. Por quê? Porque é a lei orçamentária do local que vai colocar o valor. Candidata, a doutrina entende que não pode ser menos que um salário mínimo, tá? Mas é a lei do local que determina. Então, para a sua prova, a remuneração dos conselheiros é altamente obrigatória e veja o que nós temos aí de novo desde 2012.
O conselheiro agora ele tem direito à cobertura previdenciária. Lógico, ele está prestando um serviço para a comunidade durante 4 anos lá. O que acontecer com ele, ele tem a cobertura previdenciária. Ele tem licença maternidade, paternidade, tem gratificação natalina, tem direito a férias, perfeito? Está exercendo um papel importante aí para a sociedade. Então, muito cuidado se perguntar em prova, tá? Tem que ter a remuneração, mas o valor não será fixado nacionalmente. Teve prova que já perguntou isso, claro? Próximo, como eu disse para você lá atrás, é a lei orçamentária do município, a lei orçamentária do local, que deve trazer previsão dos recursos necessários também ao funcionamento do Conselho Tutelar. Candidato, o Conselho Tutelar, ele tem presunção relativa de idoneidade moral. O conselheiro foi eleito, está exercendo lá, olha lá, ele tem uma presunção relativa. Não é porque ele é um conselheiro tutelar que tem presunção absoluta de idoneidade moral, perfeito? A presunção é relativa. A doutrina diz que ele é considerado um funcionário público em comissão. Para questões penais, responde sem problema, né? Candidato, cuidado, algo importante aqui, ó. Não tem direito à prisão especial até o trânsito em julgado. Antes, o conselheiro tinha direito a uma prisão especial até o trânsito em julgado. Acabou o direito à prisão especial até o trânsito em julgado. Tá claro? Vamos aqui para as atribuições do Conselho Tutelar. Lembre-se, órgão importante, o artigo 136 traz para a gente quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Então, veja, candidato, o Conselho Tutelar tem que atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98. Como assim 98? Está em situação de risco, perfeito? E 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7. Vamos entender isso aqui. A criança ou adolescente está em situação de risco. É atribuição do Conselho Tutelar aplicar as medidas previstas no artigo 101, ou seja, aplicar o MIA-RECO, que nós gravamos como medidas protetivas. Lembra? Lá do artigo 101. Lembrando que ele não pode aplicar todas as medidas. Ele só pode aplicar aquelas medidas que não demandam contraditório nem ampla defesa. Muito cuidado com isso aí. Candidato, imagine, o adolescente está precisando de matrícula em escola. O conselheiro pode matricular de ofício essa criança na escola ou esse adolescente? Pode. O adolescente está precisando de tratamento médico. O Conselho Tutelar pode fazer requisição para tratamento sem problema nenhum. Perfeito? É uma medida protetiva. Além disso, o Conselho Tutelar vai atender e aconselhar os pais. Então, olha o cuidado. Além de trabalhar com a criança, com o adolescente, lógico, tem que trabalhar com a família, né? Aplicando as medidas previstas no artigo 129, que são aplicadas aos pais ou responsável. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, olha lá, o Conselho Tutelar pode requisitar serviço público nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, voltados à criança e adolescente. E olha um cuidado aqui, candidato. Quem embaraça a atuação do Conselho Tutelar pratica crime. Está tipificado no ECA, perfeito? O Conselho Tutelar pode ainda representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, justamente porque, considerando crime aí, né, embaraçou a atuação, e ele vai encaminhar ao membro do Ministério Público notícia de fato que constituam infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, certo? Lembra que nós falamos lá atrás, questão de infração administrativa. O Conselho Tutelar pode? Pode. E mais, vamos aqui. O Conselho Tutelar pode ainda encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, pode providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre aquelas previstas no artigo 101, mais uma vez as medidas protetivas, né? Para o adolescente autor de ato infracional.
O adolescente praticou um ato infracional, mas ele é usuário de drogas. Então, nós precisamos incluir esse adolescente num programa para ele deixar de utilizar droga, deixar de utilizar álcool, perfeito? O Conselho Tutelar pode fazer de ofício. Ele pode expedir notificações, requisitar certidões de nascimento. Olha a importância aqui, ó. Requisitar certidões de nascimento, concurso para cartório, cuidado aqui. Certificar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Assessorar o Poder Executivo do local na elaboração de proposta orçamentária. Olha que importância aqui a atuação do Conselho Tutelar. Na proposta orçamentária para planos e programas de atendimento para criança ou adolescente. E o Conselho Tutelar pode ainda representar em nome da pessoa e da família contra a violência dos direitos previstos lá no artigo 120, parágrafo 3º da Constituição Federal. Candidato, e só um detalhe, leia e releia o artigo 227 da Constituição Federal. E ainda pode o Conselho Tutelar representar o Ministério Público para efeito de ações de perda ou da suspensão do poder familiar. Cuidado, candidato, o Conselho Tutelar não vai tirar a criança do lar, não é o Conselho Tutelar que vai decretar perda ou suspensão. Ele vai representar o Ministério Público para os efeitos de ação de perda ou suspensão do poder familiar. Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente na sua família natural. Esse aqui é muito importante, lembre, a lei da palmada vem dizendo, se uma criança ou adolescente sofreu maus tratos, sofreu violência no lar, o Conselho Tutelar tem que ser imediatamente comunicado, obrigatoriamente comunicado, perfeito? E ele tenta as possibilidades de manutenção da criança na sua família natural, na sua família biológica. Não sendo possível, o que o Conselho Tutelar faz? Ele representa ao Ministério Público, perfeito? E o Ministério Público poderá promover uma ação de perda ou suspensão do poder familiar. Candidato, muito cuidado, então, se for fazer um concurso e estiver pedindo lá, tá, justamente essas competências aí do conselheiro. E para finalizar, ele pode promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, as ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em criança e adolescente, perfeito? Essa alteração já foi em 2014, né? Ele pode promover cursos justamente, o professor em sala de aula, o médico que atende a criança vítima, né, de maus tratos, ele pode justamente para observar esses sintomas aí, principalmente o professor em sala de aula. Então, muito cuidado com esse item aí. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente ao Ministério Público, mais uma vez, lógico, o Conselho Tutelar não vai lá e tira a criança, ele comunica ao Ministério Público, prestando informações sobre os motivos de tal entendimento. E as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção da família. Então, veja aí, candidato, a importância, tá, da atuação do Conselho Tutelar. E mais, vamos aqui, não acabou o Conselho Tutelar não, vamos ainda para os detalhes. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legitimidade. Então, olha o cuidado para que as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar, para que surta seu efeito, não precisa de homologação do Poder Judiciário, perfeito? Mas o Poder Judiciário poderá rever, aí sim, tá certo? Só que as decisões somente poderão ser revistas, né, por quem tenha legitimidade, a pedido da parte ou, por exemplo, do Ministério Público, tá claro? Então, candidato, muito cuidado. Não precisa, para que tenha validade as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar, elas não necessitam de homologação do Poder Judiciário. Muito cuidado. Limite de competência do Conselho Tutelar. Candidato, o Conselho Tutelar só pode atuar na sua região. O conselheiro só vai atuar na região que ele foi eleito. Então, a doutrina diz, qual é o seu limite de competência? O limite é
territorial. Só pode atuar naquele determinado conselho tutelar para qual ele foi eleito, perfeito? E um ponto importante para o seu concurso é esse aqui. Quem são as pessoas impedidas de atuarem no mesmo conselho tutelar? Olha o cuidado. Foi eleito no conselho tutelar X. Quem não pode trabalhar juntos? Lembre-se, candidato, são 5 membros atuando, tá, no mesmo conselho tutelar. Quem pode atuar nesse conselho tutelar? Cidadão comum do povo, né, que preencheu o requisito lá de ter mais de 21 anos, de morar no local, de ter idoneidade e preencheu também os requisitos exigidos pela lei do local. Mas o estatuto diz: quem são as pessoas impedidas de atuarem no mesmo conselho tutelar? Não pode atuar marido e mulher, o marido é conselheiro, a mulher não pode atuar no mesmo conselho, ascendentes, descendentes, sogro, genro ou a nora, sogro, genro ou nora não poderão atuar no mesmo conselho tutelar, né? Os parentes por afinidade, irmãos, cunhado, durante o cunhadio, cuidado, candidato, o cunhado só está impedido de atuar no mesmo conselho tutelar durante o cunhadio. Se houve aí o divórcio, não há impedimento para atuação no mesmo conselho tutelar, perfeito? Então, cuidado com isso aí. Tio e sobrinho, tá? Tio e sobrinho estão impedidos de atuar. O tio está atuando, o sobrinho não pode atuar. Padrasto e madrasta e enteados. Essas são as pessoas impedidas de atuarem no mesmo conselho tutelar. A banca costuma fazer situação hipotética, perfeito? Então, muito cuidado com isso aí. As decisões do conselho tutelar e as revisões. Aquilo que nós falamos lá atrás. As decisões do conselho tutelar não necessitam de homologação do Poder Judiciário, para que tenha validade, perfeito? Mas o Judiciário poderá rever? Sim. Ele poderá rever a pedido da parte. A pedido da parte. Claro, o Ministério Público aqui pode pedir, a parte interessada, perfeito? É aqui a caso da inércia do Poder Judiciário. Tem que ser provocado, perfeito? Tem que ser provocado. Então, veja, candidato, deixe seu material de lado, vamos aqui. E muito cuidado, então, leitura obrigatória desses artigos relacionados ao Conselho Tutelar, perfeito? Se você for fazer um concurso que exija a lei do local, você tem que pegar essa lei do local junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá claro? Para não ter problema nenhum na prova. Agora, a banca cobrando, julgue os itens nos termos do Estatuto, marque a opção correta. Vale aqui o que está na lei. Perfeito? Tá? Então, fechamos mais um bloco aí com você. Até o próximo bloco.